Seja bem-vinda a mais um Talk Ser Mulher. Hoje o assunto está imperdível. Nós vamos falar sobre como nós, com sabedoria e maturidade, podemos incentivar o nosso marido a nos ajudar mais. Essa é uma queixa de muitas mulheres, né, Lu? Muitas vezes a gente escuta as mulheres falando: estou cansada, eu tenho que fazer tudo sozinha, ninguém me ajuda, meu marido fica lá deitado descansando e eu trabalhando sozinha em casa, ou resolvendo todos os problemas. Então hoje a gente quer falar sobre isso com vocês. Tenho certeza que todas as mulheres casadas, em algum momento na vida, já passou por essa situação. E principalmente quando entra os filhos. Quando você não tem filhos ainda, você não consegue, às vezes, perceber tanto isso, e também seu marido talvez seja mais disponível para você e você mais disponível para ele. Mas quando vem os filhos, né, que o tempo de vocês dois fica bem dividido, você precisa realmente ter sabedoria nesse sentido. E aí a grande pergunta é: mas como eu posso fazer com que o meu marido me ajude mais com os meus filhos, às vezes até com a casa? Como que a gente pode ajude, falar? Né, Leide? Seja uma vontade que parta dele, né? Sem a gente ter que ficar ali mandando, porque a gente precisa lembrar que nós não somos mães dos nossos maridos. A gente não tem esse poder de mandar neles. A gente pode, às vezes, o nosso intuito aqui nesse vídeo é te ajudar a incentivá-lo a fazer. Né? Eu lembro, Leide, que eu era uma pessoa muito assim, eu saía fazendo todas as coisas, né? Eu saí de casa com 17 anos, então eu fui morar do outro lado do país sozinha. Então eu era aquela mulher que escutava um barulho no carro e falava assim: isso aqui é a vela do carro. Isso aqui é não sei o quê. Trocava pneu como ninguém. Por quê? Eu tinha que me virar, eu não tinha com quem contar. Então quando eu e o Fred nós casamos, isso foi na verdade a gente estava namorando. Era a época aí, uns 14 anos atrás, né, que a gente ainda podia comer pit dog no carro. Você lembra disso? Que tinha até a bandejinha que prendia ali no vidro do carro, né? Então a gente estava comendo um pit dog numa pracinha e a gente estava com o som ligado do carro. E aí o que aconteceu? Acabou a bateria. Eu já comecei a dar os comandos para resolver o problema, porque naquele dia a gente estava coincidentemente no meu carro. Aí eu já comecei, acho que eu liguei pro meu pai que eu tenho que fazer isso, e ele falou assim: oi, eu tô aqui. Pode deixar que eu vou fazer. E aí ele ficou assim muito bravo. Eu não entendia por que ele tava bravo, né? Mas porque eu tinha esse ímpeto de sair fazendo todas as coisas. E nós mulheres, muitas vezes, nós fazemos isso com nossos maridos. A gente reclama que eles não ajudam, mas muitas vezes nós não damos a oportunidade para eles ajudarem. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer mais rápido, porque a gente acha que o nosso jeito é sempre certo e o do outro é sempre errado. Então, às vezes, a gente tira deles, a gente usurpa o lugar deles, a gente ocupa um lugar que não era nosso. Isso. E a palavra de Deus diz, né, que o marido é nossa cabeça, né? Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então a gente precisa, nos detalhes, inclusive nesses detalhes, e nos detalhes do dia a dia da sua casa, também colocar o seu marido no lugar certo. Mas como? Tem mulheres que falam assim, Leide, mas ele não faz. Mas será que ele não faz porque você está pedindo de uma forma errada? Ou ele não faz porque você não está pedindo? Às vezes ele nem sabe o que tem que fazer. Sim, muitas vezes ele nem sabe. Não pressuponha que o seu marido sabe aquilo que você precisa. Às vezes a gente aconselha, eu aconselho muitas mulheres, e elas falam: mas ele não percebe? Eu falei: você não. Falou? Né? Ele não percebe. Por quê? Porque não foi falado. Não tem como a gente saber que a pessoa sabe de algo sem você perguntar. Leide, minha mãe falava assim pra mim, né, antes da gente casar: olha só, homem não tem bola de cristal, eles não vão adivinhar nada. E aí eu falo: graças a Deus, porque os adivinhos não entraram no reino do céu, então tá tudo certo. Então parte do princípio que seu marido ele não sabe. Se você não falar, e falar de uma forma clara, sem subjetividade, porque nós mulheres, às vezes a gente quer dar indiretinhas. Gente, homem não presta atenção pra essas indiretas, não. Falar claramente: meu bem, eu preciso, a roupa está na máquina, eu precisava, vou sair agora para fazer tal coisa, eu preciso que a hora que acabe, que você estenda as roupas no varal de fora, por exemplo. Você tem que até, às vezes, explicar aonde que seria melhor. Porque, às vezes, ele não tem essa noção. Como não é uma atividade que ele faz rotineiramente, ele não tem esse conhecimento. Então, você acaba, por não se expressar, por pressupor uma coisa que ele não sabe, você acaba ficando sobrecarregada com isso. É verdade. E é tão interessante essa questão de você falar claramente. Antigamente, já tem alguns anos, gente, que eu aprendi isso, mas eu emburrava. Você também emburra, né? Eu emburrava. Por quê? Porque eu pressupunha, eu achava que o meu marido sabia de algo, na verdade, desde o namoro.
E ele não sabia. E eu falava, não é possível. No final das contas, um exemplo, eu emburrava com ele no início do dia. No final do dia que eu ia descobrir que ele realmente não sabia do que eu estava falando. Então a gente precisa entender que se você não souber se comunicar, comunicar é o primeiro passo para você realmente fazer com que seu marido te ajude mais. E outra coisa. Leide, só uma coisa, nessa questão de emburrar que você falou, às vezes ele fala assim, ele tipo, tá tudo bem com você? Você, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, pra não ele, tá tudo bem. Se você falar que está tudo bem, pra ele de fato está tudo bem. E é o que a gente faz ao contrário. Às vezes eles estão ali na dele, na caixinha do nada deles, eles dizem, tá tudo bem? Não, tá tudo tranquilo. E de fato, pra eles está tranquilo. Então, muito cuidado quando você fala, quando ele te perguntar se tá tudo bem, você falar que tá tudo bem, porque ele vai entender de fato que está tudo bem. E aí o que acontece? Você não fala o que não está tudo bem, você acumula, e quando você fala com raiva, você fala com mágoa, você já fala jogando tudo pra cima dele. Então, eu lembro direitinho quando as meninas não, né? A Alice, que é a minha primeira filha, que já tem 9 anos, nasceu, o Eduardo falava assim, você precisa de ajuda? E eu falava, não, sabe? Não, mas eu falava um não, assim, tipo, pra ele entender que é claro que eu preciso. Gente, tem lógica isso. E até que um dia, ela ainda era bebê, foi pouco tempo isso. E pra ele era um não, você falou não, ele tava tranquilo, ele sentado no sofá. Não, sabe o que ele fazia? Então tá, eu vou correr. Ele pegava, colocava o tênis, a roupa de correr e ia correr. E eu ficava lá com a menina, né, tentando fazer o máximo que eu podia e ficava morta no final do dia. E com raiva dele ainda. Com raiva dele, porque ele não percebeu que eu precisava. Então, primeira coisa para você realmente conseguir a ajuda do seu marido é se comunicar, saber falar. E às vezes muitas mães, muitas mulheres, amigas minhas na época, quando eu comecei a colocar mais assim, o Eduardo me ajudando, aí ele falou um dia, falou, se você não fala, eu não sei. Então comece a falar. E eu falava, não, eu quero que você me ajude com o banho. Aí ele começou a dar banho. Por muito tempo ele não dava banho, por quê? Porque eu nunca tinha pedido, né? Então, quando eu comecei a comentar isso com elas, Lu, elas começaram a falar, mas nossa, ele não dá banho direito. Não, mas nossa, eu deixei meu menino com o meu marido e ele não comeu direito. Deixa eu contar uma coisa pra você. Uma vez eu fui pro encontro da igreja e eu sempre deixo com ele. Tem muitas mães, muitas mulheres que não deixam o filho com o marido porque acham que o marido não vai cuidar direito. Ele é pai, ele vai cuidar, pode ter certeza. E aí, Lu, organizei tudo, almoço, comida pra esquentar, tudo direitinho. Aí eu ligo no final do dia de sábado, eu falei, e aí, como é que foi o almoço? Aí as meninas, amei, mamãe, eu comi skinny. Skinny! Eu poderia naquela hora ter falado, mas não é possível, gente, eu deixei tudo, a comida, tudo organizado. E ele foi dar skinny pra elas. E eu não briguei, não falei nada, que eu falei, ele está dando o melhor, tá fazendo o melhor. Ele queria, na verdade, sabe o quê? Não era porque era mais fácil, era simplesmente porque elas queriam. Porque era divertido. Leide, isso que você falou é uma coisa tão importante que eu vejo muito isso no consultório. Às vezes as mães reclamam, né, dos filhos, né, do marido com os filhos, mas elas querem que seja feito do jeito delas. Sim. E na hora delas. Não pode ser assim. Nunca a gente tem que ser. Respeitar o jeito dos nossos maridos fazer. E para a criança é muito saudável isso. Porque assim, nós temos uma linha e é muito importante que a criança também tenha esse tempo diferente com os pais. Aquilo ali foi super divertido para elas. E às vezes nós mulheres, nós somos muito assim, ó, sabe, no dia a dia tudo tem que ser medido, documentado. E a gente acha que uma coisa vai mudar, estragar a alimentação da criança. Você vai... Sabe assim, permita o seu marido fazer, mas do jeito dele também. Sim. Entendeu? Porque se você toda hora fica reclamando do jeito que ele faz, ele vai virar e falar assim, quer saber? Eu não vou fazer mais nada. Você reclama de tudo, vem aqui e faça você. Porque imagina tudo que você faz com uma pessoa, a pessoa fica criticando, que você não deveria ter feito assim, não deveria ter feito assado. Então, talvez, vamos supor, se toda vez que você vai aí dar o skin, isso foi uma vez, mas vamos supor que todas as vezes, você tem semanalmente tá dando um skin, talvez não seja mais adequado. Assim, bem, e você vai conversar. Hoje, aí você pode fazer, olha bem, é o seguinte, eu já deixei a comida pronta pra você, porque semana passada as crianças comeram skin, mas se você quiser já tá pronto aqui, se você quiser. E você pode falar, eu não gostaria aqui de novo, porque eu não sei se você percebeu, já teve várias reincidências. Isso. Então, tudo assim, mas não é impor. Ó, hoje você vai ter que fazer isso, você vai ter
aquilo, não. Então, olha, você sugere. Por exemplo, o que a Lu falou da roupa, né? Quando você for falar, primeiro, você pode me ajudar com a roupa? Eu posso. Então, eu posso, tentar você não falar vai... em cima da hora pra eles, tipo assim, olha, tá ali batendo, na hora que terminar, você se organiza. Assim, às vezes, homens, às vezes, eles precisam de um tempinho, ainda mais se for fleumático, né, Leide? Eles precisam de um tempinho ali pra eles analisarem, sedimentar a informação. Então, dê um tempinho pra ele. E se for um marido colérico, por exemplo? Ele precisa que você passe com antecedência, porque ele precisa se organizar, porque ele já tem uma agenda, ele já tem a organização dele. Se for melancólico também, você precisa passar todos os detalhes, sanguíneo, o você horário. vai ter que ligar e mandar uma mensagem pra ele não esquecer. O sanguíneo não espera, gente, que ele vai lembrar. Sabe o que você faz? Manda um uma zap, mensagem. assim, meu bem, só te lembrando, faz só umas roupinhas assim. Sim. E tudo tem a forma, né? É necessário que você saiba que aquilo que o seu marido faz que não te agrada, talvez não seja por mal. É uma falta, às vezes, de comunicação, de você entender o jeito dele. Mas ele também não precisa agradar a gente em tudo, não. né, Leide? A gente agrada em tudo, Lu? A gente também não agrada eles em tudo, né? E assim, algumas coisas muito práticas do dia a dia para você trazer o seu marido para ele se sentir dono da casa, para ele se sentir parte da casa. Porque se ele não tem liberdade na casa dele, ele não vai ter a iniciativa de cuidar dessa casa. Então, por exemplo, eu lembro, Leide, quando a gente foi mudar, eu perguntava pro Fred, você gostou dessa decoração? Tô pensando em comprar isso. E aí eu lembro que a gente ia um dia pra uma praia e ele comprou uma motinha de arame, daquele povo que fala, gente... Bonita, daquele modelo. Linda, tá ali, daqui a pouco eu vou te mostrar ela. E aí, ele quis colocar a tal da motinha em cima do aparador da casa, da sala. Meu Senhor Jesus. Aí eu tive que pensar, assim, eu não gostava da motinha, continuo não gostando da motinha. Mas ele gosta da motinha, então tá tudo certo. E eu preciso entender que a casa não é só minha, a casa é dele também. Então se ele não tem o direito, às vezes, de pôr uma decoração do jeito que ele gosta, se isso pra ele é importante, ele começa, tipo assim, essa casa também é minha, ele não se sente o dono da casa, né? E uma coisa que eu também aprendi com a minha mãe, da gente sempre reforçar, sabe, a masculinidade do nosso marido, do sentido dele cuidar de nós, porque eles gostam. Então, assim, sempre que tem, por exemplo, um vidro de azeitona, né, eu peço pro meu marido abrir. Tem, às vezes, uma garrafa, alguma coisa que precisa de força, eu peço pro meu marido abrir. Às vezes, tirar alguma coisa do forno, né, uma travessa de lasanha, ou uma assadeira mais pesada, tá quente. Então, a gente pede pro meu marido sempre tira. Talvez eu tenha tirado em 12 anos, sei lá, 5 lasanhas do forno, porque todas as outras vezes é ele que tira. E é tão legal porque ele já vem, né, ele se sente assim, que ele faz parte, que o serviço dele é muito importante, porque ele tá me protegendo, eu poderia deixar aquela travessa cair porque ela é pesada, eu poderia me queimar, então ele se sente ali como uma proteção, sabe? E aí é tão legal, porque hoje ele faz isso até em outros lugares. A gente vai almoçar na minha mãe, ele, não, tia, pode deixar que eu pego. Ele vai na mãe dele, não, eu já vou lá tirar. Então assim, tem uma panela mais pesada, às vezes minha mãe cozinha pra muita gente, então assim, isso já começou a partir dele, porque ele viu como é importante, e quando ele faz, a gente agradece, e agradece com um sentimento real, né, porque realmente eu me sinto cuidada com esse pequeno detalhe. Eu poderia tirar a travessa da lasanha? Poderia, mas eu me sinto cuidada quando ele faz, e ele se sente protetor quando ele faz isso comigo. Olha só, que relação bacana, muito, né? Muito, isso... Lá em casa também é assim, o Eduardo, às vezes, ele organiza mais a minha agenda, ele fala, meu bem, o que você vai precisar de mim essa semana? Mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque eu tratava ele de forma diferente. Eu já exigia, eu achava que ele tinha que saber, eu achava que ele tinha que descobrir, e eu achava que eu poderia mudar. Então, quando eu consegui mudar a minha forma de ser, de comunicar, de pedir, de expor, ele mudou. É impressionante. Eu falo pra você que não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se você não muda a sua forma de lidar, de honrar ali o seu marido, ele não vai mudar com você. Não tem como, né? É uma equação que alguém precisa tomar a frente para mudar essa relação. E é interessante porque às vezes com filhos, né? A gente já tá quase encerrando. Com os filhos, por que os maridos não ajudam às vezes com os filhos? Porque a sua exigência, como a Lu falou, está alta demais, você é perfeccionista demais, e aí todas as vezes que ele dominadora, você quer dominar todas as situações. Isso. E todas as vezes que ele tentou te ajudar, não serviu. Então, aí às vezes fala, não, mas agora eu peço e ele não faz. Então
Então você vai ter que ter paciência para voltar a pedir para ele de uma forma com que ele consiga entender, valorizando aquilo que ele pode dar, tá? Então é interessante você saber disso, porque às vezes hoje ele já não ajuda nada mais porque todas as tentativas dele foram frustradas e nunca supriu a sua expectativa. Às vezes até pedir perdão, sabe, Leide? Teve algum momento que você exigiu demais Sim. e ele, né, se esquivou disso. Sim. Falou assim, olha bem, eu quero te pedir perdão, eu não sabia, eu não tinha maturidade naquela época. E é muito saudável para os nossos filhos que eles vejam uma outra pessoa fazendo de uma forma diferente, porque o meu jeito também não é certo. Né? Então, assim, a gente tem que chegar no final. Qual que é o objetivo final? Por exemplo, a criança está com a fralda limpa, então não interessa o jeito que está trocando a fralda. O importante é que no final a fralda está limpa. Pronto, a gente tem que focar no final, né? E não no como vai acontecer. E aí, Leide, você falou uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente quer mandar neles. Então, o seu caso, às vezes, era o jeito de falar. Era o jeito. O meu caso já era diferente. O meu caso era de eu fazer tudo. Então ele nem sabia que ele tinha que fazer. Então ele ia chegar e ia deitar no sofá. Normal, assistir um jogo de futebol, que ele adora. Então, e não ia saber que eu estava precisando. Então eu precisei me segurar e não fazer. Então, por exemplo, queimou o chuveiro. Aí eu aviso pra ele. Aí eu poderia já chamar um técnico, por exemplo. Mas não, isso aí ele vai decidir. Se ele vai demorar 1 dia, 2, 5, 10 dias, 1 mês, não interessa. Eu vou tomar banho na água fria. Eu não vou ter o ímpeto de ir lá e já arrumar isso. Vou deixar ele fazer. E não vou ficar todo dia assim, a água tá fria, vai arrumar o chuveiro, não? A gente já avisa uma vez, espera. Ele tá tomando banho na água fria também, ele tá sabendo. Então, assim, a gente às vezes deixar o processar. Sim. Hoje, Leide, pra você ter noção, a gente mudou pra casa tem uns 6 anos. O meu marido, ele troca até a boia da caixa d'água, porque no começo a gente precisava toda hora chamar o técnico, tinha algum problema. Hoje ele já descobriu, esses dias ele mexeu uma coisa que eu nem sabia, ele entra no Google agora e procura como trocar não sei o que do vaso, trocar não sei o que, mas não era assim há 12 anos atrás. E talvez se eu tivesse fazendo sempre tudo, ele nem ia descobrir que ele gosta tanto. Então, às vezes uma dica, se seu marido não te ajuda em casa, compra uma bela caixa de ferramentas pra ele. Eu vejo que o Fred tem um ciúme da caixa de ferramentas dele. Eduardo também. Não é? Então, assim, às vezes você pode estimular, né? Aí, né, final de ano chegando, às vezes, né, um presente interessante. Talvez seu marido não tenha um equipamento, ele nem sabe como usar. Então, assim, vai ajudando nesse sentido também. Sim. Então, para encerrar, né, eu acredito que tem muitas outras dicas, mas continue acompanhando a gente. Sempre vai ter dica aqui semanalmente. Se você não inscreveu no nosso canal, inscreva. Ative o lembrete para você ser notificado, né, quando sair os vídeos novos. E encaminhe, né, Leide, o vídeo se você conhece alguma mulher aí que tá sobrecarregada, que o marido às vezes não tá ajudando, ela se sente assim sobrecarregada, ela é aquela pessoa que faz tudo, ela é uma pessoa que não sabe conversar ou pedir, né? Então, encaminhe esse vídeo para ela no grupo aí das suas amigas. Se você se identificou, não deixa de dar um like também, né? Dá um like pra gente. E outra coisa, Deus, ele criou o seu casamento, ele idealizou o seu casamento para você ser feliz. Então, se não tá da forma com que você deseja, ore, acredite, não deixe de acreditar, faça as mudanças em você primeiro, porque a mudança do seu marido, dos seus filhos, vai ser uma reação, vai ser uma consequência da sua mudança, né, do seu autoconhecimento, da sua confiança, da sua fé e das suas orações. E lembrar que a mudança no nosso marido é obra do Espírito. A gente ora, né, dá o nosso exemplo, mas porque é o Espírito Santo que age. Eu sempre gosto de falar, gente, nós mulheres não somos o Espírito Santo na vida dos nossos maridos. Não somos. Nós não podemos querer ser o Espírito Santo. Você vai orar. E geralmente eu sempre aconselho, Leide, quando eu vou aconselhar algumas mulheres, esse é um tipo de oração que a gente faz em silêncio, sabe? Não precisa ficar toda hora, eu falo, eu tô orando pra Deus te mudar. Não precisa falar isso pro seu marido. Vai ali no seu secreto, sabe? Tem seu tempo com Deus e ore especificamente sobre esse assunto no secreto. Às vezes compartilhe com uma amiga de oração, mas não é uma coisa que você precisa ficar toda hora jogando na cara do seu marido. Sim, é verdade. Então, espero que vocês tenham gostado. Toda semana tem um vídeo novo. E um beijo pra vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo.